E aí pessoal, vamos lá, vídeos novos. Muitas pessoas têm me perguntado aí no Telegram quais são as técnicas que eu utilizo, porque vocês podem ver aqui que no YouTube nós trazemos vários indicadores. E aí algumas pessoas ficam perguntando, né? Mas espera aí, o que você usa? Você usa indicador? O que você usa para poder operar? Eu sempre procuro deixar aqui as melhores dicas, né? E eu quero esclarecer para vocês esse assunto também. O que eu procuro utilizar para mim operar? Eu já falei algumas vezes aqui, acho que vale a pena repetir, que indicador ele te ajuda a entender a situação no mercado atual. Mas ele em si não é o suficiente para você fazer boas operações. Eu sempre falo isso. Por que eu trago alguns indicadores aqui para vocês? Porque esses indicadores são mais fáceis de ler o sentimento do mercado e a partir daí você consegue tomar boas decisões, tá? Mas para operar mesmo, você precisa ter uma técnica. E qual técnica eu recomendo? Isso respondendo a pergunta de muita gente que vem no meu Telegram fazer isso, tá? Perguntar. A resposta é Smart Money. Essa é a técnica, tá? Ah, mas eu não sei o que é Smart Money. Se você não sabe é porque você não quer. Nós temos uma playlist para você assistir aí várias aulas de Smart Money que nós deixamos no canal. E se você assistir essas aulas, você vai entender o conceito completo de operações Smart Money. Respondendo de forma bastante objetiva, o que eu uso para operar, vocês vão ver que lá na lista, nessa playlist, eu tive alguns vídeos que eu falei sobre liquidez. Liquidez interna, externa, manipulação. Tudo isso é importante. Eu falei de order block lá, POI. Tudo isso são princípios do Smart Money e são essenciais para você realizar boas operações, tá? Primeiro de tudo, deixa eu falar aqui com vocês. Eu não compro e nem vendo quando eu quero. Essa é a grande verdade. Eu compro e vendo quando eu vejo que o mercado está dando sinais de compra e venda. Para isso que a gente tem lá o Market Data Alertas, que te mostra momentos onde, por exemplo, o mercado está alcançando a máxima do dia, a mínima do dia, que está chegando perto de uma POC. Essas informações são valiosas. E é aí que eu vou prestar atenção no gráfico, tá? Acima de tudo, o que eu faço? Eu uso muito esse recurso que vocês vão ver aqui agora, que é o TradingView. E eu costumo, por exemplo, marcar regiões de interesse. Por exemplo, vamos supor, essa aqui é uma região de interesse. O preço veio fazer uma forte correção. E aí o que eu vou marcar? Eu vou marcar esses altos aqui. Então eu vou lá, vou aqui no maisinho e adiciono um alerta para essa região. Para que caso o preço toque nessa região, eu seja alertado. Lembrando, o TradingView, na versão gratuita, só vai te dar um alerta. Então, vale a pena você ter uma versão básica do TradingView, custa aí uns R$70 por mês. Vale a pena você ter, porque você vai poder colocar vários alertas e aí ele vai te avisar quando você deve olhar para o gráfico. Porque nem todo momento é momento de operar. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. O que aconteceu aqui? Olha a tendência de queda que nós tivemos aqui. O que a gente já aprendeu nas nossas aulas de Smart Money? O que é isso aqui? Isso aqui é uma criação de liquidez interna. Então, os desavisados venderam nessa região, pensando que o preço ia cair. Vendeu. Caiu de certa forma. Mas se a pessoa se mantém posicionada nessa criação de liquidez, o que acontece? O preço retorna, estopa a pessoa. E se a pessoa não estopa, quebra a conta da pessoa. Tá? Então, essas regiões aqui, quando eu vejo o preço estar nessas regiões, eu nem opero. Eu olho isso aqui, descarto, eu vou marcar as regiões de interesse e vou esperar o preço, vou esperar pacientemente o preço chegar nessas regiões. Tá? Olha só, olha o POI aqui ó, acontecendo.
que nós já ensinamos lá no curso de Smart Money. O preço chegou no POI, no ponto de interesse, e aí ele reagiu. E aí o que eu fiz? Eu coloco o alarme de venda e quando ele bate na região, aí sim eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou comprar ou vender, tá? Mas nunca trabalhar no preço enquanto ele está sofrendo ali uma manipulação, como a gente pode ver aqui. Ele veio até a região do POI e aí, quando ele bate na região do POI, que é uma outra região que a gente precisa deixar um alarme ali, porque a gente consegue observar quais são essas regiões. Se você for ver as aulas lá, dá para a gente identificar quais são essas regiões com a marcação do Fibonacci. Aí quando o preço chega nessas regiões, aí sim nós vamos procurar qual que é a negociação melhor. No caso aqui, a negociação melhor foi a compra. E aí o preço, olha só, o que aconteceu? Gente, a gente está falando aqui de... É impressionante. 1.10 para 1.16 são 6 mil pontos. É uma negociação muito, muito, muito alta. Que a gente não vê há bom tempo aí no Forex, né? Então a gente precisa esperar esses momentos que o preço chega nesses extremos para então nós operarmos, tá? É isso que eu tenho a dizer. Uma segunda informação muito importante mesmo, anote isso. Se você está procurando uma reversão no gráfico, por exemplo, aqui estava numa descida, e aí você quer comprar, para você encontrar um ponto de reversão, primeiro, o gráfico precisa tirar a liquidez, tá? Como assim? Aqui, por exemplo, ó, aqui a gente está vendo uma região de liquidez de compra. Pessoas compraram nesses pontos aqui, esperando o preço ir, né, ganhar novos patamares. Ele fazer isso aqui. Ele não fez. Por quê? Porque ainda não era o momento de compra. Então aí a gente aguarda. O preço chegou numa região extrema, o que acontece? Essa liquidez aqui que havia anteriormente, ela é liquidada, ela é retirada do mercado, ela é absorvida pelas vendas. Não existe mais liquidez aqui. Todo mundo que comprou aqui, todo mundo saiu da negociação. E aí então o preço ele reverte, tá? A gente sempre aguarda isso. Para o preço poder ter uma reversão, ele tem que tirar a liquidez anterior. Olha aqui, por exemplo. Aqui é uma outra situação. O preço ele veio... Teve uma alta interessante, aí ele veio descendo, desceu profundamente, subiu, e aí olha só o que ele fez nesse ponto aqui, nessa parte que é interessante, aqui. Ele retira a liquidez dessa região aqui daqui de cima. Quem estava comprado aqui nessa região aqui acima, deixa eu só... Aí. Aqui, ó. Quem estava vendido aqui nessa região aqui acima, teve a sua negociação estopada. E aí, quando o preço tira essa liquidez, aí ele vem abaixo. Tá? Provavelmente eu operei essa parte aqui. Porque eu só entro em reversões quando eu vejo que o preço ele tomou liquidez anterior. Se ele não toma a liquidez anterior de algum outro topo do passado, pode acreditar, não é uma verdadeira reversão. Aqui, por exemplo, ó, o preço veio, caiu, tomou liquidez anterior? Não tomou. O que acontece? O preço corrige, até dá uma fingida aqui que vai de novo ter uma forte queda, mas aqui a gente tem o que a gente chama de topos iguais, né? Então isso aqui já deixa na cara pra gente que é uma nova manipulação que vai vir forte. Aqui foi a abertura do mercado, né? Se eu não me engano. Foi um domingo que ele abriu até com um gap de alta. Tomou, olha só, tomou essa liquidez anterior.
aí sim ele caiu, tá? Mas mesmo assim foi preservado esse topo aqui. Então já mostrava para nós que não ia ser uma queda muito expressiva, tanto que depois ele subiu, tá? Então essa é a estrutura do mercado que eu quero deixar para vocês. Para o preço, ele vale a pena, ele tem que vir, né? Depois, quando ele cair, ele tem que subir mais do que o topo anterior para tirar a liquidez anterior, e aí sim ele costuma fazer quedas maiores. Isso é importantíssimo ser observado para fazer boas operações. E os indicadores são só para nos auxiliar, tá? Eu vou trazer aqui alguns indicadores ainda para vocês, mas eles são auxiliares. Como vocês viram isso aqui, foi gráfico puro. A gente não precisou de indicador para poder saber disso aqui. Então, o melhor que você pode fazer é aprender sobre Smart Money, e aí então você vai saber melhor os movimentos do mercado. Então fica de olho aí que nós vamos falar mais sobre esse assunto nos próximos vídeos.